10 curiosos fatos sobre o Bitcoin. Devido ao crescente movimento mundial em torno da internet, com transações comerciais cada dia mais constantes e rotineiras, as empresas idealizaram vender seus produtos e serviços à população mundial cada vez mais intensamente. Mas ao longo dos anos, os desenvolvedores tentaram encontrar uma maneira de criar uma moeda única apenas para o mercado digital. Em 2009, eles então criaram o Bitcoin. A primeira transação Bitcoin foi para a compra de 2 pizzas. Disparou quando se tornou uma mercadoria popular. Nos meses seguintes, um Bitcoin passou de alguns centavos para $1.200. Finalmente ficou entre 500 e 700 dólares. Assim, se a Nix tivesse gasto 10.000 Bitcoin em meados de 2014 em 2 pizzas, elas valeriam cerca de $5 milhões. 2. O primeiro grande uso do Bitcoin foi na Rota da Seda. Para aqueles que não conhecem a Rota da Seda, ela serviu como uma forma inovadora de compradores anônimos da internet encomendarem suas drogas ilegais. Nomeado após a famosa rota comercial entre a Europa e o Oriente, operou clandestinamente desde a sua concepção até ser derrubado em 2013, após uma acirrada investigação intensiva por várias agências governamentais. Uma das chaves essenciais para o sucesso do Silk Road foi o uso de uma forma de pagamento completamente anônima, o Bitcoin. A aplicação da lei não conseguiu penetrar na Rota da Seda por causa de seus usuários experientes. A rede Tor bloqueou qualquer identificação digital, e o uso de Bitcoin levou apenas a certos endereços IP que forneceram pouca ou nenhuma informação real. Para finalmente derrubar a aparentemente invulnerável Rota da Seda, uma força-tarefa multiorganizacional, apelidada de Marco Polo. Seu alvo era uma figura misteriosa conhecida como Dread Pirate Roberts, o fundador e operador da Rota da Seda. Eles começaram fazendo uma série de prisões de vários vendedores e coletando informações aos poucos sobre o funcionamento interno da organização. Este episódio ensinou uma lição valiosa sobre como pode ser fácil realizar operações ilegais anônimas digitalmente com o uso de ferramentas como o Bitcoin. 3. Os Bitcoin iniciaram a criação de toda uma indústria de mineração. As minas de Bitcoin são onde algoritmos complexos são resolvidos e os próprios Bitcoins são gerados. A maioria dessas minas está localizada na China, onde muitas vezes são instalações ocultas que operam fora da lei. Como resultado, as operações devem ser altamente sigilosas. O governo chinês não emitiu uma política a favor ou contra os Bitcoin, então, por enquanto, eles têm sido usados para gerar fortunas para seus mineradores. Uma instalação chamada Bitbon, operada pelo empresário Chandler Gogol, gerou $8 milhões por ano e é considerada uma das maiores minas do país. Todos os funcionários da instalação resolvem problemas criptográficos em computadores para autenticar transações a nível mundial. Em cada transação resolvida adicionam bloco à cadeia de blocos e quem resolve os problemas recebe Bitcoin em troca. Nas instalações do Bitbon, cerca de 50 Bitcoins são gerados por dia por trabalhadores que operam 24 horas por dia. Da mesma forma, a China tinha apenas cerca de 40% das minas de Bitcoin do mundo, mas em 2016 controlava a maior parte com quase 70% de todas as minas localizadas no país. 4. Os Bitcoins são vulneráveis e, portanto, incrivelmente fáceis de roubar. A maior bolsa de Bitcoin do mundo, MTGOX, entrou, em 2014, com pedido de falência após alegar que cerca de 850 mil Bitcoin foram roubados por hackers. Na época, os Bitcoin roubados valiam $450 milhões. Mark Karpeles, CEO da MTGOX, afirmou que $27 milhões em dinheiro também foram roubados. Isso causou ondas de choque preocupantes na comunidade porque expôs como era fácil roubar Bitcoin com muito pouco esforço. Com um conhecimento razoável de hacking, pode-se acessar facilmente as trocas de Bitcoin, exatamente o que os criminosos ainda desconhecidos fizeram. Gox há muito tempo é alvo de hackers, com 80 mil Bitcoin roubados por hackers antes de Karpeles assumir a empresa em 2011. Sabe-se que Karpeles desviou $2,7 milhões da empresa, mais 650 mil Bitcoin, a cerca de $300 milhões, ainda não foram contabilizados. Não são apenas as trocas que estão sendo hackeadas. O Shape Marketplace, um dos sucessores do Silk Road, foi vítima de um roubo de 60 milhões de euros, que fez com que o site desmoronasse logo depois.
Aparentemente, os hackers conseguiram falsificar saldos nas contas das pessoas até conseguirem limpar o site em uma semana. Como os Bitcoin não desaparecem de fato, eles precisam ser lavados de uma maneira diferente da moeda real. Eles são lentamente derrubados em cadeias de blocos e misturados com outros Bitcoin até que todos os roubados desapareçam. Como o processo pode realmente ser rastreado, muitos usuários do Sheb Marketplace conseguiram descobrir onde seus bitcoins estavam sendo jogados. Em 2016, descobriu-se que 2 homens da Flórida cometeram um roubo, mas até então o valor de seus bitcoins era de apenas 6,6 milhões de dólares. 5. Os bitcoins são moeda para hackers que promovem a extorsão. Em fevereiro de 2016, o Hollywood Presbyterian Medical Hospital foi hackeado e seu sistema mantido como resgate. Com seu sistema sendo controlado por hackers, nenhuma das operações poderia ser movida para frente. Com vidas em jogo, o hospital não podia fazer nada além de cumprir as exigências dos hackers em $17 mil em Bitcoin. O crime foi desprezível, mas não é uma ocorrência isolada. Embora os extorsionários ainda não tenham sido identificados, sabe-se que uma rede baseada na Rússia ou na Ucrânia gerou quase 16,5 milhões de dólares em receita de Bitcoin de vítimas de hackers nos Estados Unidos. 6. Os Bitcoin permitem fraudes fáceis. Tendo em mente todos os outros crimes que podem ser ativados por Bitcoin, pode-se supor que os golpistas levariam naturalmente à urgência criptográfica. De 2011 a 2014, 41 golpes diferentes ocorreram com um total de quase 11 milhões de dólares. Os golpes de investimento em Bitcoin são bastante simples e semelhantes aos esquemas Ponzi. Os investidores são informados de que podem receber rendimentos excessivamente altos, mas, no final das contas, eles estão apenas despejando dinheiro na carteira do golpista. Por exemplo, com minas falsas de Bitcoin, os golpistas afirmam estar minerando Bitcoin para você por uma taxa, mas na verdade estão apenas embolsando a taxa. Existem também golpes de carteira Bitcoin nos quais você aparentemente está depositando seu dinheiro em uma carteira Bitcoin verificada, mas todos os fundos são realmente transferidos para os golpistas em um determinado ponto. O último golpe é uma troca de Bitcoin na qual são oferecidas taxas de câmbio baixas para transformar Bitcoin em moeda, mas os golpistas nunca entregam do seu lado da troca. Perturbador o suficiente, um golpe emergiu da tragédia do tiroteio em massa em junho de 2016 em Orlando, no qual os golpistas criaram uma conta no Twitter alegando ser o Clube Pulse onde ocorreu o tiroteio. A conta recebia doações de Bitcoin. Como as doações não puderam ser rastreadas, os golpistas tentaram lucrar com a tragédia e pessoas bem-intencionadas. 7. Os Bitcoins sendo usados com fins terroristas. Os Bitcoin podem ser uma possível virada de jogo para o financiamento do terrorismo por causa do anonimato proporcionado pela moeda. Embora possa ser rastreada de alguma forma, a moeda pode ser efetivamente lavada, por meio de mistura suficiente, para qualquer grupo ilícito como o ISIS. Embora grupos como o ISIS ainda precisassem de moeda real para continuar operando, o Pentágono nomeou moedas digitais como o Bitcoin como uma possível ameaça porque poderiam ser uma possível fonte de receita para os terroristas. Após os ataques de Paris em 2016, no entanto, a União Europeia começou a reprimir o possível financiamento do terrorismo. Seu primeiro alvo era o financiamento através do Bitcoin. A Comissão Europeia, o braço financeiro da UE, está considerando adicionar regulamentos ao Bitcoin nos quais deve haver uma identidade anexada aos Bitcoin para evitar que eles vão para grupos terroristas. Como a Rota da Seda, a Deep Web é o domínio preferido do ISIS, e é para lá que vão os Bitcoin dos simpatizantes. Embora a remoção do anonimato dos Bitcoin mudasse um de seus principais aspectos, a maioria dos usuários e trocas de Bitcoin não se importaria com as mudanças porque a maioria dos Bitcoin é usada para fins legítimos. 8. O criador do Bitcoin sendo um mistério. Tudo o que se sabe sobre o criador do Bitcoin é que ele se chamava Satoshi Nakamoto. Como a moeda que ele inventou, Satoshi é quase completamente anônimo. Ele introduziu a moeda em 2009 e se comunicou com os primeiros usuários por e-mail, nunca por telefone ou pessoalmente. Mesmo após a ascensão espetacular do Bitcoin, Satoshi continuou nas sombras e desapareceu completamente em 2011. Em 2014, a Newsweek publicou uma reportagem de capa alegando ter descoberto Satoshi. Eles afirmaram que Satoshi era um engenheiro desempregado na casa dos 60 anos que morava em um subúrbio de Los Angeles. Os envolvidos com Bitcoin deixaram claro que ele não era Satoshi.
Outra teoria acreditada por muitos na comunidade Bitcoin é que Satoshi é na verdade um homem americano recluso de ascendência húngara chamado Nick Szabo. No entanto, Szabo nega que seja Satoshi, embora continue sendo uma das figuras-chave do Bitcoin. Satoshi não está envolvido com Bitcoin desde 2011, então sua presença realmente não importa no grande esquema das coisas. Mas ainda há alguns que especulam sobre sua identidade. Em maio de 2016, um empresário australiano, chamado Craig Steven Urai, afirmou ser Satoshi, mas os céticos imediatamente disseram que ele não era o verdadeiro Satoshi. E que se o verdadeiro Satoshi desejasse ser conhecido, não haveria dúvidas quanto à sua identidade. Aqueles que acreditam em Urai dizem que não importa de qualquer maneira, pois o Bitcoin continuaria com ou sem ele. Seja qual for o caso, na época em que Satoshi saiu, ele tinha até 1 milhão de Bitcoin, que poderiam facilmente valer centenas de milhões de dólares hoje. 9. Os Bitcoins são espetacularmente voláteis por muitas razões. Desde que os Bitcoin foram lançados pela primeira vez, o preço passou de centavos por dólar para várias centenas de dólares em meados de 2016. No entanto, embora o preço seja muito mais alto em 2016 do que antes, ele ainda flutua e permanece bastante volátil. Por esse motivo, muitas pessoas ainda têm reservas em relação à moeda. Ao longo dos anos, muitos também apresentaram razões pelas quais o preço pode cair e subir espetacularmente. Bitcoin segue o princípio econômico de oferta e demanda, e o curso de seu preço pode ser determinado por isso. Em 2014, o preço caiu 60% e muitos interpretaram isso como um sinal de que o Bitcoin poderia finalmente desaparecer. Naquele ano, porém, várias empresas do Vale do Silício começaram a investir em Bitcoin. Além disso, várias outras empresas começaram a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, o que fez com que o valor da moeda voltasse a subir. Embora possa não ter decolado como moeda comum entre as pessoas comuns, suas inovações técnicas continuaram a permitir que prosperasse. Em 2015, Bitcoin novamente se tornaram voláteis por causa de um aparente esquema de pirâmide russa que se tornou incrivelmente popular na China. Como o Bitcoin era a única moeda comprada no esquema russo, os chineses começaram a comprar em massa, fazendo com que o preço subisse. Embora os preços continuem a flutuar, os especialistas concordam que os Bitcoin provavelmente permanecerão no mercado por algum tempo, desde que mais empresas os adotem como forma de pagamento e a demanda permaneça. 10. Os Bitcoin podem entrar em colapso no futuro. Como mencionado anteriormente, o entusiasta do Bitcoin Mike Yarn acredita que os Bitcoin podem falhar no futuro se continuarem a seguir seu caminho atual. De acordo com Yarn, aqueles que controlam o Bitcoin perderam a noção do propósito original da moeda. Muitos desacreditaram Yarn, mas sua profecia fez com que alguns examinassem profundamente as funções do Bitcoin e as razões pelas quais ele afirmou que os Bitcoins estão condenados. Sua primeira razão foi que os Bitcoin foram inicialmente concebidos para serem uma moeda descentralizada, ao contrário da maioria das outras moedas físicas. No entanto, os Bitcoin agora são controlados por um pequeno grupo de pessoas, exatamente o oposto do que deveria acontecer. Yarn também afirmou que há uma divisão interna no Bitcoin entre aqueles que querem que a tecnologia aumente as transações e aqueles que se opõem a isso. Blockchain, a tecnologia por trás das transações Bitcoin, tornou-se cada vez mais aleatória quanto à velocidade das transações. Yarn disse que pode levar de 60 minutos a 14 horas para que uma transação seja concluída. No entanto, seu principal problema era com um pequeno número de pessoas, aproximadamente 10, no controle do Bitcoin. Enquanto for controlado por esse pequeno número, disse ele, o Bitcoin será uma falha inevitável. Não sabemos se Yarn estará certo, mas, do jeito que está, o Bitcoin se tornou um dos fenômenos mais interessantes da era da internet. Inscreva-se, curta e compartilhe. Ative o sininho e vá em todas para ficar por dentro de nossos conteúdos educativos. Até breve em mais um conteúdo.